Muito boa noite, muito obrigado pela presença, pelo prestígio da sua permanência conosco. E nós estamos iniciando hoje um evento magnífico, que é o primeiro Festival de Cinema Coreano, COFFE, que é uma iniciativa da Maná Cultural e da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo e conta com o apoio do Instituto São Paulo de Arte e Cultura, o SPAC, e do Instituto Brasileiro de Estudos de Festivais Audiovisuais, o IBFest. Criado para celebrar os 60 anos da imigração coreana no Brasil, em 2023, e promover a continuidade da iniciativa para os anos seguintes, assim como comemorar o Dia da Cultura Coreana na cidade de Piracicaba, aqui no estado de São Paulo, o evento confirma a importante inserção da produção cinematográfica coreana no mercado de entretenimento global. Algumas atividades do evento poderão ser acompanhadas diretamente, in loco ou através das mídias eletroeletrônicas e internet. Nós teremos exibição de 30 filmes, entre curta-metragens e longa-metragens, debates internacionais com cineastas, produtores coreanos e brasileiros e profissionais do mercado, oficinas de produção de vídeo em escolas públicas são algumas das nossas atividades mais importantes. Eu sou Carlos Zibel, eu sou um professor livre-docente da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e Design da Universidade de São Paulo e tenho uma atividade como curador de arte crítico e uma atividade junto à Universidade de Pesquisa na área do design e do audiovisual. Sou responsável, tenho um grande prazer de ser responsável como editor de uma série exclusiva sobre o audiovisual, que reúne pesquisas e trabalhos na interface do design com atividade cinematográfica, televisiva, as novas mídias e que a gente costuma atribuir o valor de audiovisual. Então é com imenso prazer que eu estou aqui para apresentar os colegas, os eminentes colegas, grandes cineastas, alguns inclusive professores e acadêmicos de muita experiência e que vão trazer para nós um pouco mais daquilo que vimos já na primeira mesa redonda, que é uma informação de qualidade por gente que entende e que participa do processo criativo e produtivo do audiovisual a nível mundial, a partir do ponto de vista e da carreira exitosa dos nossos colegas da Coreia do Sul. Muito obrigado a todos. Em seguida, vamos passar para o primeiro tema que iremos apresentar. Obrigado. Nós vamos iniciar o nosso debate, cujo tema é Políticas Públicas de Estado, Mercados e Estéticas, Cinema Coreano, Estratégias Globais. Nós temos, para compor esse debate, quero apresentar os nossos convidados especiais que estão aqui comigo no COFFE em São Paulo, em Fortaleza, em Maceió, e nossos amigos cineastas e acadêmicos lá na Coreia do Sul. Ou seja, o COFFE, embora tão jovem, já faz parte da história do cinema. Bem, nada melhor do que cada um falar um pouquinho da sua carreira e jornada no cinema. Numa apresentação breve, eu poderia dizer, em seguida passarei a palavra para cada um dos integrantes desse debate, Jae-mo Go, professor do Departamento de Cinematografia da Korean University of Media and Arts. Jae-ho Kwak, cineasta, produtor e diretor do filme Misdelivered,
exibido no primeiro Festival de Filme Coreano em São Paulo, COF, e produtor e diretor do documentário Project no Olympics. Soleiman Dias, fundador e presidente da Associação Brasil-Coreia. Roberto Moreira, diretor, roteirista e professor do curso superior do audiovisual da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. João Paulo Schlitter, professor associado do curso superior do audiovisual da ECA USP e no programa de pós-graduação em design da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Então, inicialmente, Jemo Go, please. Hello, it's my great pleasure and honor to be here again. My name is Jae-moo Gu, and I'm a professor of Korean University of Media Arts. It's been 20 years now. And currently I'm a head professor of the cinematography major in the graduate school. Until now, I have participated in over 30 feature films and TV dramas, mostly in Korea and in other Asian countries. Sometimes I participated in the creative side as a cinematographer, and also in a technical side as a technical director. I'm not a representative person about the Korean film industry, but with my experience, I try to tell many stories for you. Thank you. Muito obrigado, Jemofu. E agora vamos chamar o colega She Ho Kwa. 네, 안녕하세요. 저는 광고 대행사 다니면서 원래 기업 영상을 제작해 오던 걸 업으로 삼고 있는 이제 필름 메이커고요. 이제 영화 연출 같은 경우에는 꿈이 있어서 이제 중간중간에 뭐 사비로 제작을 하던 지원을 받아서 하던 단편을 좀 제작해 왔었습니다. 그리고 이제는 뭐 글 쓰면서 장편을 준비 중인 뭐 약간 지망생 장편 준비하는 영화 감독 정도라고 소개해 주시면 될 것 같습니다. Obrigado, She Ho Kwa. E gostaria de chamar o colega Soleiman Dias, por favor. Muito obrigado, é um grande prazer estar presente, participar desse grande momento, grande evento, né, de promoção da cultura coreana, mas, claro, né, compartilhando um pouco os nossos conhecimentos sobre o tema. Eu sou brasileiro, mas quase metade da minha vida moro na Coreia, né? Fui daqui de Fortaleza para os Estados Unidos direto para a Coreia, e lá fiquei, né, já há mais de 2 décadas. Fundei e presido a Associação Brasil-Coreia, que obviamente é de promoção da cultura brasileira na Coreia, mas também um outro papel muito importante da associação é promover a cultura coreana entre os brasileiros que lá estão e, obviamente, aos brasileiros pelo mundo afora. Né? Sou um dos diretores da renomada Chadwick International, que é uma escola internacional na Cidade do Futuro, uma cidade que foi construída, o maior projeto urbano do mundo, e participei desse projeto desde o começo e, claro, ali fiquei, né, e vejo, depois de quase 13 anos, né, de existência de uma cidade, a importância da ousadia, né, que nós todos devemos ter de acreditar, né, naquilo que pode acontecer no futuro e trabalhar para que seja um futuro melhor. Né? Eu acredito que a minha colaboração, obviamente, para esse grande momento, é não somente como digamos, brasileiro que mora na Coreia por tanto tempo, mas eu fiz meu doutorado lá na Coreia, né, em relações internacionais, mas com foco em estudos coreanos. Parte desse meu doutorado foi, claro, uma especialização, um conhecimento maior sobre o impacto cultural da Coreia fora da Coreia, aquilo que a gente chama da onda coreana. Parte dessa onda coreana, obviamente, é a questão das produções artísticas, né, onde o cinema faz parte dessa onda. Né? Então,
Estamos aqui para discutir um pouco, é uma grande alegria poder ver isso acontecer no Brasil, né, e trazer um pouquinho das tantas belezas que a Coreia tem a oferecer. Grande honra. Muito obrigado, professor Soleiman Dias. E eu chamo agora o colega Roberto Moreira, cineasta e professor da ECA USP. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de participar desse debate. Eu acho que demorou para acontecer um festival de cinema coreano no Brasil. Hoje é uma das cinematografias de maior importância no mundo e é muito importante que aconteça, que a gente tenha contato e intercâmbio com o cinema coreano. Eu sou diretor, dirigi 3 longas-metragens. O primeiro deles é Contra Todos, é um filme de 2004 e foi, enfim, amplamente premiado inclusive em Hong Kong. E depois realizei Quanto Dura o Amor e recentemente Terapia do Medo. Esses 2 últimos filmes estão na Netflix para quem quiser assistir. E também dou aula, enfim, na Escola de Comunicações e Artes da USP, de direção e roteiro, especificamente. Mas, durante algum tempo, eu fui presidente do Sindicato da Indústria Audiovisual do Estado de São Paulo e membro do comitê gestor do Fundo Setorial do Audiovisual. E nessas funções eu tive que me envolver com políticas públicas para o cinema, e aí o exemplo coreano ele aparece com muita potência, porque realmente os resultados que a Coreia alcançou são invejáveis para qualquer cinematografia. Então me debrucei sobre a Coreia, pensando o que a gente podia utilizar dessas políticas aqui no Brasil e, enfim, vai ser um prazer poder discutir esse assunto com todos. Muito obrigado, Roberto Moreira, por sua participação inicial. Eu chamo agora para finalizar o nosso grupo o João Paulo Schlittler. Boa noite, muito obrigado pelo convite para participar desse debate sobre o cinema coreano, produção audiovisual coreana. Assim como o Roberto, meu colega, eu sou professor da Escola de Comunicações e Artes, na área do design audiovisual. Eu tenho experiência na área de motion design e direção de arte em televisão desde os anos 90. Trabalhei em TV a cabo nos Estados Unidos, na TV Cultura no Brasil. E nos últimos 10 anos, com o crescente interesse dos alunos em animação, eu me debrucei pelo assunto, não só como professor, mas também como realizador e pesquisador. Participei de 2 festivais de cinema de animação na Coreia, num deles como júri, no outro fazendo uma apresentação de uma pesquisa. E estou muito contente da possibilidade de compartilhar a minha experiência e com a vinda do festival para o Brasil. Muito obrigado a todos pela participação e vamos ao desenvolvimento do debate. Dando início à primeira mesa, nós teremos 4 temas. O primeiro tema é Mercados e Estéticas, o cinema da Coreia do Sul, dividido em 3 itens principais, que serão mercados e internacionalização, como a estética influencia na internacionalização e a questão da estética ser ou não uma função do próprio mercado. Para iniciar o depoimento, eu gostaria de convidar nosso colega coreano, Jae Mong-kwon, para a sua apresentação sobre o tema. Okay, as you know, during the last COVID pandemic, people couldn't go to the movie theater. As a result, the Korean film industry shrank significantly. I'm sure the situation was similar in other countries. However, in this situation, once I asked myself this kind of question, is this a crisis for the film industry, or is this just a crisis of the movie theater business? I don't deny that there is a certain crisis in the film industry, but I see
it is more as a crisis in the movie theater business. It is because Korean movie production has not completely stopped during the pandemic period. As you know, the OTT markets like Netflix and Disney Plus has expanded significantly during the COVID pandemic. As a result, many Korean movies and dramas have been distributed through OTT services like Netflix instead of the movie theaters. At this point, I found some interesting changes. The first one is an easier global distribution system. Because of this, you can watch Korean movies and dramas more easily than ever before. One more thing to add, more in detail about the recent market changes. Historically, TV industry and film industry have competed with each other, influenced with each other, and evolved from each other. So to bring audiences back to movie theaters from home entertainment like OTT, international groups of film and technology experts such as SMPTE, Society of Motion Pictures and Television Engineers, and DCI, Digital Cinema Initiative, are recently trying to develop a new movie theater technology and environment onto the next level or the generation. I think in the history, one proposition has been clear. That is, the movie theater must be able to provide audiovisual experiences and impacts that television cannot do. And that is also one of my recent academic research subject with my graduate school students. Ok. Muito obrigado, Gemogô. E agora vamos convocar o colega Soleiman Dias para o seu depoimento. Muito obrigado. Eu gostaria de focar um pouco nessa discussão sobre talvez como que a produção cinematográfica coreana ou a produção artística coreana, ela realmente conseguiu no passado e consegue até hoje atrair a atenção, eu acredito, do público internacional. Tem vários aspectos aí que eu gostaria de focar, mas o cinema, né, como expressão de arte na Coreia, mas em qualquer canto do mundo, é realmente talvez esse meio, né, fascinante para poder se entender um pouco sobre a cultura de um povo, né, e obviamente a Coreia ela conseguiu, né, durante todos esses anos, eu passei por esse processo, né, nessas 2 últimas décadas do crescimento dessa produção, né, cinematográfica e a expansão, obviamente, internacional, como isso se deu, portanto, acredito que é importante a gente entender alguns aspectos, né? Assistir a um filme, né, até entender como isso se dá, comparando um pouco como o público, né, que vai ao cinema, que assiste um filme, que aprecia, né, que escreve uma crítica. Em cada país eu acho que difere um pouco e a gente precisa, de certa forma, entender como isso se dá. Mas na Coreia existe uma exigência muito grande pela qualidade do público, né? Isso exigiu também uma certa qualidade do ponto de vista de produção. Isso realmente é um fato, né? Mas acredito que a produção em si de um filme, né, ou de uma peça artística, ela tem essa preocupação, né, de mostrar um pouco da história e a própria cultura em si, mas também tem uma preocupação de atingir um público comercial. Eu acredito que isso faz parte de qualquer, digamos assim, produção que venha a sair da Coreia. Agora, existem filmes, eu acredito, clássicos, né, do cinema coreano que demonstram muito isso, né? Um pouco de tradicional, né, são cenas e histórias bastante tradicionais, ou que falam um pouco da cultura mais tradicional, mas que tem também esse appeal internacional, né? Que tem, de certa forma, atrai o gosto, né? Agrada a quem não está completamente imerso na cultura coreana. E eu acho que isso, né, o cinema vem
muito artisticamente representar essa jornada que o país passou, né? É um país que, obviamente, por tantos desafios enfrentou durante a sua história e que conseguiu superar todas elas, né? Do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, a pressão geopolítica, né? Onde a Coreia se encontra, né? Ensanduichada, né? Por outras potências, mas a Coreia ela consegue, em todas as suas expressões, seja ela do ponto de vista político, mas também cultural, sair dessa crise, né, de uma maneira bem sucedida. Então, eu acredito que o cinema ele faz parte desse processo, né? Dentro desse fazer coreano, existe uma tendência em tudo que se faz na Coreia o sentido de competir, né, de se tornar o melhor. E eu acho que tem um lado positivo, tem um lado negativo, tem um lado um pouco conflitante, mas isso ajudou muito para que isso acontecesse. Esse processo, né, que a Coreia passou de transformação de um país dependente, digamos assim, do comércio exterior, a ser um grande exportador cultural, né, nas suas expressões artísticas. Isso eu acho muito importante. E, às vezes, eu acredito que o público ocidental, que não está, digamos, inserido, né, dentro, para entender um pouco sobre a cultura asiática, talvez tenha um pouco de dificuldade de entender certas nuances, né, dessas produções, mas, ao mesmo tempo, se agrada, se deleita, né, com aquilo que a Coreia tem a oferecer com produções espetaculares, né? Então, eu acho que um dos fatores, né, dentro dessa discussão que eu acho importantíssimo, né, a ser colocado é realmente esse esforço que foi feito, né, seja do ponto de vista de política governamental, que a gente vai discutir depois, mas do apoio que foi dado, né, pelas grandes empresas, os conglomerados, para dar suporte a essas produções e, claro, né, esse pensar no mais ao largo, né, naquilo que seria além fronteiras, né, para agradar, digamos assim, mantendo sempre uma altíssima qualidade, mas que tivesse no futuro, né, isso pensando 20 anos atrás, naquilo que viria a ser o cinema de hoje. Então, foi a estética ou como isso se deu, né, como forma de pensar artístico, eu acho que foi pensando também nesse público que viria a existir fora do próprio país. Então, dar prazer, assistir um filme para o povo, né, coreano, mas também agradando de certa forma, né, dando essa oportunidade ao público estrangeiro de experimentar um pouco sobre o que é certos aspectos super importantes da cultura coreana. Então, tem esses dois pilares, né, o nacional e o internacional, que gerou, acredito que ajudou muito, né, a Coreia a se transformar na potência, digamos assim, exportadora, né, cultural que é hoje. Muito obrigado, Soleiman Dias. E vamos agora convidar o Roberto Moreira para o seu depoimento. Bom, o Suleiman já tocou em alguns pontos fundamentais, né? Eu acho que essa dimensão exportadora do cinema coreano e a qualidade elevada, a relação com o público. Então, eu vou retomar alguns desses pontos, mas vou um pouco apresentar para o público aquilatar o sucesso do cinema coreano hoje. A gente tem pouca noção, mas eles, em muito pouco tempo, conseguiram um resultado que é incrível e se transformaram realmente, talvez, na cinematografia de maior sucesso que a gente teve na história. E rapidamente, em coisa de 10 anos, eles saíram de um mercado que era limitado, eles tinham 14% do mercado deles para mais de 50%. Então, é um resultado incrível mesmo, né? Ao mesmo tempo que eles tiveram um resultado de mercado importante, um resultado industrial importante, eles conquistaram um prestígio internacional muito grande. Então, vários filmes foram premiados em Cannes, em Veneza, as delegações, Berlim também, né? As delegações coreanas nesses festivais sempre foram importantes, né? E tudo isso culminou com o sucesso do Parasita, que ganha Cannes e depois ganha melhor filme
não o melhor filme estrangeiro, melhor filme no Oscar, né? Então, eu acho que, enfim, o povo coreano tem muito do que se orgulhar do seu cinema, né? Outra coisa importante que aí a gente vê em relação aos filmes é a diversidade desse cinema. Eles têm cinema de gênero, com thriller, com horror, com policial, tem esse cinema de arte independente, produzido com poucos recursos, mais barato. Eles têm um espectro muito grande, muito diversificado de produções, né? Isso é mais uma força do cinema deles, né? E eles abordam esses gêneros com muito frescor. Então, sei lá, se a gente pensa em um policial coreano, ele sempre é surpreendente, ele sempre é talvez um pouco mais violento do que seria um filme americano, ele não tem um padrão moral tão rígido, né? E justamente por isso ele surpreende, ele cativa, e eu acho que eles conseguiram renovar muitos dos gêneros da indústria audiovisual, né? Ao mesmo tempo, tudo isso realizado com um alto padrão de qualidade artística, né? É, a gente, aí eu acho que essa ideia de uma Coreia voltada para a exportação, voltada para a competição internacional, leva eles a não deixar cair esse padrão de qualidade, né? Assim, como que eles alcançaram tudo isso? Eu acho que é importante destacar um pouco, porque aqui no cinema brasileiro, e eu me incluo nisso, a gente sempre tem essa ideia de que existe uma política pública de Estado que vai resolver todos os problemas, né? Como se fosse um botão que a gente fosse apertar e o cinema brasileiro ia dar certo. O que a gente vê, se a gente examinar o caso da Coreia, é que o cinema está inserido na sociedade. Então, é, não dá para separar o sucesso coreano do nível de escolaridade da sociedade coreana, da renda per capita, que é altíssima da sociedade coreana, né? Quer dizer, ir ao cinema é caro, e ir muito ao cinema é mais caro ainda, e o público coreano vai muito ao cinema. Eles têm talvez a maior frequência de cinematográfica do mundo. Acho que são mais de um coreano vai mais de 4 vezes ao ano ao cinema, né? E, enfim, uma desigualdade muito menor que a nossa. Então, assim, o fato é que eles fizeram conquistas muito grandes e que têm um espírito, eu acho, de busca da qualidade, talvez competitivo, empreendedor, enfim, mas eles têm aí um processo de muita qualidade, eu acho, né? E, ao mesmo tempo, uma visão do cinema que não exclui o aspecto industrial. Quer dizer, eles abraçam o cinema como uma atividade econômica. Isso eu acho que é uma característica do cinema asiático como um todo, né? Eles não veem o cinema como uma manifestação artística separada da economia, né? E com isso eles desenvolveram estruturas produtivas muito robustas, muito fortes, como a CJ, como a LOTE, que, por exemplo, a CJ tem atividade de exibição, distribuição, produção, com doramas, com música, eles atuam em todas as áreas do entretenimento, né? Isso dá muita pujança, dá uma capacidade de intervenção no mercado muito forte e também de promoção cultural, né? É impressionante nesse sentido, justamente eu acho que o Oscar do Parasita. Enfim, era um pouco a minha contribuição. Bem, muito obrigado, Roberto Moreira, pela sua participação. Agradeço a todos os 3 debatedores desse primeiro tema do nosso festival. Muito obrigado a todos. O segundo tema dessa noite se refere a estratégias globais, o cinema da Coreia do Sul. Os principais itens desse desenvolvimento serão exemplos de mercado, o que efetivamente a Coreia do Sul alcançou de mercado nos últimos anos, uma indagação sobre se há uma abrangência
que possibilite exportar profissionais de área técnica ou área artística. E, para finalizar, elaborar um comparativo entre os mercados asiáticos, americano e europeu. Bem, para desenvolver esses itens, eu vou convidar inicialmente o João Paulo Schlitter para o seu depoimento. É difícil eu começar porque eu vou falar sobre animação, que eu acredito que é um caso bem diferente do cinema coreano e das séries coreanas atuais, porque a Coreia tem uma tradição, né, de animação e de história em quadrinhos. O termo lá eles se usam cartoon, né, animation. Né, e aí também, né, a gente tem a animação coreana, o ANI, né, similar ao anime japonês, embora se falar, né, ANI mais para se referir ao anime japonês. E, no entanto, a gente vê uma época de ouro, digamos assim, da animação coreana que vai até uns 20 anos atrás, mas houve uma certa decadência na produção, né, da animação coreana como um produto cultural. Por outro lado, nos últimos 20 anos, teve um crescimento muito grande da produção de animação, da terceirização de produção de filmes de animação internacionais, principalmente estadunidense, na Coreia. Então, uma formação muito grande de mão de obra, de estudantes, de designers, de artistas, trabalhando em produtos importados. Mas então a gente não vê, né, exatamente o que a gente viu, né, com a música K-pop, a K-series, que nos últimos anos a gente vê uma globalização desse aspecto da cultura coreana. A gente vê esforços muito grandes das prefeituras locais, né, por exemplo, de Seul, de Bucheon, exatamente para promover a produção da animação local, né? A gente tem museus de animação. Na parte infantil tem uma produção, mas mesmo assim o crescimento não foi tão grande. Por exemplo, a China tem produção de longas que tem tido um impacto global muito maior nos últimos anos, e essa, na verdade, é uma grande dificuldade, né? Localmente, sim, a prefeitura, por exemplo, de Seul teve várias séries de animação coreanas que foram utilizadas para vestir os ônibus na cidade, mas acho que esse é um turning point, né? Eu acho que a gente, né, então a gente vê uma indústria super desenvolvida, de altíssima qualidade, mas ela acabou se dedicando muito à produção de filmes estrangeiros. Então a questão, acho que a gente vai falar um pouco mais para adiante sobre isso também, é de como entender essa estética, né, e a cultura coreana numa produção local e não só como uma produção global que é não de origem coreana. Bem, muito obrigado, João Paulo Schlitter. Vou passar agora a palavra para o depoimento do Soleiman Dias. Por favor, Soleiman. Muito obrigado. Eu queria focar, talvez, nessa segunda parte sobre aquilo que eu vejo, né, e estudei sobre essa combinação, talvez, de fatores que aconteceu durante, né, esses últimos 20 anos. Eu acho que do ponto de vista de produção cinematográfica, mas também como um todo, como produção artística, desenvolvimento econômico do país, nos últimos 20 anos muita coisa aconteceu. Então, vamos tentar focar talvez um pouco nessas duas últimas décadas, pelo menos. Mas eu falaria talvez de 4 fatores, de 4 coisas que me chamam muito a atenção. Sempre voltando para a questão da alta qualidade, né, de produção em tudo que se faz, né, no país, e obviamente o cinema está incluso. O professor Roberto falou muito bem sobre isso. Mas eu acredito que existe uma preocupação muito grande com relação à beleza em si da arte, né? Ou talvez isso vem de um aspecto mais tradicional, talvez do pensar asiático, né? Da beleza dos detalhes, né?
não sei, o colorido que vem de uma forma muito natural, muito orgânica, né? Então, eu vejo uma dedicação para essa preparação, para essa elaboração de um cenário perfeito, né? O quase perfeito. Um terceiro fator, eu acredito que é importante, é essa também a formação e a exigência de um bom profissional, seja da parte de produção, mas também de atuação. Então, isso, claro, no mundo todo, né? Mas na Coreia eu acredito que pela competição ser muito grande, né, em tudo que se faz, mas há uma preocupação, um pensar, né, dessa altíssima qualidade também na parte de atuação, de produção, né, do profissional que é ligado ao cinema. Uma outra, ou talvez um quarto aspecto que eu acho importante é essa que já foi também abordado pelo professor anteriormente, é essa diversidade de temas que eu acho importantíssimo ser explorado nessa, talvez os temas abordados pelo cinema ou pelas produções, né, artísticas da Coreia, elas são, de certa forma, apesar de mostrar um pouco da história, né, muitas vezes, mas ele tem essa universalidade, talvez, né, que dê realmente, que atrai a atenção, né, do mundo todo. Então, seja ela, por exemplo, se você pensar em algumas dramas, né, ou as novelas coreanas com esses temas mais universalistas, né, eles têm a própria a questão, a temática das relações, né, o que se passa dentro de casa, né, dentro da escola, etc., os conflitos, né, de gerações que acontecem, isso é muito comum, né, os relacionamentos problemáticos, né, que tantos dramas fazem, cobrem esses temas, eu acho que são temas universais, de certa forma, e que mostram também, né, alguns aspectos muito importantes da cultura coreana como um todo, né? E eu acho que se a gente tivesse tempo, né, de voltar um pouco na história, naquilo que aconteceu nos anos 90, ou quando eu cheguei na Coreia, né, há 23 anos atrás, e a gente poder ver, comparar um pouco, né, os temas que eram abordados então, né, e aquilo que é abordado hoje, eu acho que há uma, realmente, que se decolou, né, se transformou nessas 3 ou 2 décadas, né, e precisa, talvez, a gente entender alguns aspectos, né, daquilo que acontecia antes, quando existia a repressão militar, ditadura, e a Coreia, no final dos anos 80, né, para 90, né, realmente se transformou nessa questão política, né, e, claro, isso se retratou nas suas formas artísticas, né? O cinema faz parte, não dá para não associar a esses momentos tão importantes históricos que o país passou. Portanto, como aqui no Brasil, como em muitos cantos do mundo, né? E eu acredito que esse pensar, né, é um país de base exportadora, né, economicamente. Então, a Coreia não tem nenhum recurso natural, mas tem um grandíssimo potencial, que é, obviamente, o capital humano, e esse pensar, né, na exportação, a ideia desses conglomerados queriam, né, que transformam, de certa forma, os recursos que chegam de fora e exportam esses produtos de altíssima qualidade. E o cinema faz parte disso. Eu associo sempre a esse pensar, né, de exportação, né, mas o cinema é um produto, né, e que é colocado dentro desse contexto. Claro que isso a gente precisa sempre associar ao fato de ter uma intervenção, um apoio, digamos assim, econômico, né, privado muito grande, né? As empresas, como foi citado anteriormente, né, que são grandes conglomerados, eles têm as suas divisões artísticas, nessa preocupação também de sponsorizar, né, de patrocinar essa indústria cinematográfica do país. Então, se pensar que saiu de crises econômicas, né, que o país passou, ou historicamente, né, momentos de invasão, de ocupação, guerra, etc., e que essa transformação econômica que o país passou, né, levou consigo também o cinema, né? Então, claro que nesse pensar um pouco mais acadêmico, né, mas não de produção,
ela nos faz pensar, né, no que chegou hoje um Parasita, né, um filme que foi pensado, né, claro, de uma originalidade incrível, mas que teve uma promoção, digamos assim, no exterior muito boa, muito bem feita. E isso, claro, que é uma estratégia governamental, mas é também no fazer o cinema, no fazer arte, né, na Coreia, ele é pensado, né, como que isso pode também ser levado além fronteiras, né? Então, isso acho que faz parte de um contexto bem maior, mas que nessa discussão de hoje, né, voltado, obviamente, para o cinema, a gente precisa inserir certos aspectos históricos que são importantíssimos e que, obviamente, deram suporte e sustento para esse grande, né, avanço que não se pode comparar. A gente, quando estuda economia, política internacional, né, a diplomacia internacional, o caso Coreia vem, educação, obviamente, né, é o meu mundo, ela traz sempre o caso Coreia. O cinema, obviamente, ele faz parte desse contexto. O caso Coreia realmente é um interessante estudo constante que é feito, né, porque se transforma sempre, mas que vale a pena ser discutido num debate como esse. Muito bom, Soleiman Dias, muito obrigado pela sua participação e vamos convocar agora o Roberto Moreira para o seu depoimento. Roberto. Então, eu vou retomar um tema que o Suleiman introduziu, que é esse da elaboração formal do cinema coreano. Eu acho que isso é um traço do cinema asiático e que eles trabalham com muito cuidado cada aspecto visual, sonoro do filme. Tem um cuidado muito grande, eu acho que é quase um cinema ornamental, mas aqui usando o termo ornamental com uma categoria estética, uma coisa elevada, né? Se a gente pensar um cinema do Von Kar-wai, um cinema como o cinema japonês, eles têm mesmo essa atenção para o aspecto pictural e sonoro do filme, né? E isso só é possível porque eles têm um nível técnico elevado, quer dizer, eles têm uma mão de obra super qualificada que é capaz de imprimir essa sofisticação em todos os detalhes da produção do filme, né? Eu acho que é um grande mérito, é um diferencial do cinema coreano, né? Uma outra questão que, enfim, eu me coloco até que ponto eles também não são uma cultura muito aberta, né? Aberta à influência estrangeira, quer dizer, como eles absorvem os gêneros do cinema americano, que é o cinema padrão, o cinema internacional, né? E transformam isso. Eles não têm preconceitos culturais, eles não negam, por exemplo, cinema de gênero, que é uma coisa que no cinema brasileiro a gente tem esse vício de tentar fugir dos gêneros, né? Eu me lembro uma vez que comentaram comigo que o Hector Babenco ia fazer um policial, que era Lúcio Flávio, e o pessoal no Rio perguntou, mas você vai fazer um policial por quê? Né? Então, assim, o cinema brasileiro tem muito essa rejeição, por exemplo, dos padrões do cinema de gênero americano. Uma coisa que eu não vejo na Coreia, que eu não vejo no Japão, que eu não vejo na China. Eles são muito mais abertos, né? Então, por exemplo, um filme como Snowpiercer, do Bong é uma história em quadrinho francesa, produzida por uma empresa coreana, com atores americanos e com finalização na Alemanha. É um exemplo, né? Porque eu acho que aí é esse momento em que o cinema coreano tentou se internacionalizar, criando esse tipo de coprodução. Mas eles estão abertos, eles vão tentando. Eu acho que tem filmes que são produzidos e vendidos para a China e fazem uma versão chinesa do filme coreano. Eles estão o tempo inteiro procurando e formulando estratégias para expandir o alcance do produto deles, né? Para alcançar o mundo. Isso eu acho que é uma coisa, enfim, que é uma qualidade muito interessante mesmo. Mas eles fazem isso através de um processo cultural que é rico, né? Eu acho que a gente sempre pensa assim, globalização é sinônimo de estandartização, né?
E eu acho que os coreanos provam que não necessariamente, que pode ser global e diverso. Muito obrigado, Roberto Moreira. E agora vamos, para encerrar esse bloco, chamar o Gê Mulgô. Por favor, Gê. As for the second talking issue, in my view, this is also related with the previous subject, the changes. The environment of Korean film industry has changed a lot. I noticed it is a technical change. It is called also the remote production workflow, especially related with during the COVID pandemic. Different departments and divisions of the film and TV production try to make the transition to non-face-to-face co-production. In some ways, we were enforced to do that, and it worked. Originally, the camera data from the shooting location began to be transmitted to the editing room, a CGVFX team, and color grading facility using high-speed internet networks and a large capacity cloud storage technology. Sometimes those works proceeded internationally. For example, in the production of the Netflix TV show, All of Us Are Dead, which I was involved in, some of the CGVFX works were done in Vietnam. In that work, most of production process and confirmation were done in online. People don't need to travel to another country to check and confirm the all individual production process. There are also changes on set, the shooting location. Unlike in the past, we don't need to travel to all the location to shoot with all crews. Many movies and TV dramas are using the virtual studio a lot these days in Korea. To summarize, I believe that these recent changes and strategies increase greatly the possibility for the international co-production. And also, I hope that these kind of changes in production method will increase the possibility of the future co-production internationally, especially between the Korea and Brazil. Okay. Thank you very much, Jaime Mongo. E com isso encerramos o segundo bloco e agradecendo a todos os convidados pelo seu depoimento. Muito obrigado. O terceiro tema do debate se refere ao caso de dois filmes do jovem e promissor diretor Choi Ho-kwak, Misdelivered and Olympics Project, acerca dos novos talentos do cinema sul-coreano. Esse tema vai se organizar nos seguintes itens: uma abordagem do seu próprio trabalho, uma consideração sobre como esse caso dos dois filmes citados influencia globalmente artistas ou outros diretores, e como o diretor atinge os festivais, como ele se relaciona com os festivais, quais são as suas estratégias e abordagens, a sua experiência no mercado internacional e, finalmente, a questão do mercado interno e o seu funcionamento. Então, vou convidar para esse depoimento, inicialmente, o próprio Choi Ho-kwak. Please. Okay, first of all, thank you for inviting me to this debate. But I'm not good in English, so I will speak in Korean. 일단 저 같은 경우에는 광고 대행사에서 그 기업 영상, 코퍼레이트 비디오를 만들면서 이제 일을 하고 있고요. 이제 그게 주 업무고, 이제 영화 쪽에 계속 꿈이 있어서 중간중간 제가 생각이 날 때 글을 쓰고 단편 영화를 제작하는 이제 감독입니다. 아마 이제 저 같은
식으로 이제 영화를 꿈꾸는 사람인데, 이제 또 막상 이쪽으로 일을 하시는 분들이 한국에는 적어도 많은 걸로 알고 있습니다. 그래서 그런 식으로 하고 있고, 요번에 이제 제작한 오배송 같은 경우 좀 말씀드리자면, 이거는, 어, 코로나 때 이제 우리 그 대한민국 영진이라고 해서 이제 기관이 있는데, 나라에서 이제 지원해준 작품이에요. 그 당시에 이제 코로나로 좀 일자리들이 많이 줄어들어서, 그 일자리를 좀 잃은 사람들을 위해서 이제 나라에서 300팀을 뽑아서 이제 한 지원금을 좀 많이 나눠줘서 이제 그걸로 이제 5배 정도 제작이 됐었던 작품이었거든요. 그래서 뭐 다행히 좀 많이들 좋아해 주셔서 한국에서도 몇 편집상도 타고 또 작년 같은 경우에는 이제 저 브라질 한번 갔다 왔었거든요. 그 판타스포아 영화제라고 해가지고 거기서도 이제 초청을 받아서 다녀오게 됐었고요. 뭐 달라스 한국영화제 거기서도 이제 초대를 받았었고 이번에 또 초청해 주셔가지고 기분 좋게 또 예, 토론에 참석해서 이제 경험을 좀 얘기 드리려고 합니다. De Rocroi, por favor, explique melhor como se deu o apoio do governo coreano à indústria audiovisual e como que se conseguiu o sucesso, como se deu o sucesso desse plano. Obrigado. 일단 뭐 제가 다른 나라들이 이제 영화 산업에 얼마나 이제 좀 투자를 하고 지원을 하는지 잘 알지는 못하지만 일단 한국 기준으로 말을 하자면 기본적으로 장편 한 10편 정도, 그리고 단편 한 30편 정도를 1년에 지원을 하는 걸로 알고 있고요. 이제 제가 지원했던 작품 같은 경우에는 아까도 뭐 이렇게 이제 또 코로나 시국 때 맞춰서 또 일자리가 없는 사람들을 위해서 또 그렇게 일시적으로 지급하는 지원 사업 같은 것들이 꾸준히 있어 왔고, 또 제가 작년에 이제 판타스포 영화제에 이제 초청을 받으면서 그때 이제 포르투 알레그리 쪽까지 갈 수 있는 이제 비행기 티켓 같은 경우도 이제 영진이가 지원을 해주는 사업이 또 있거든요. 이제 초청을 받게 되면 거기에 가서 또 한국 영화에 대한 많은 얘기들 나누면서 또 홍보도 이제 한국 영화 문화에 대해서 좀 알릴 수 있는 기회라고 생각을 하기 때문에 이제 나라에서 지원을 하는 식으로 이제 많은 이제 어떻게 보면 국책 사업으로 영화를 좀 지원을 하고 있는 상황입니다. 그래서 저도 좋은 경험을 했습니다. 브라질도 갔다 오고. Muito obrigado, Che Rocroi, pelo seu depoimento super importante, interessante. E vou chamar agora o diretor coreano, Jae Mong-ho, para suas considerações sobre o mesmo assunto. Okay, about the Korean movies. In regarding to one of our keywords in our discussion, aesthetics. As you know, the aesthetics is a philosophical term, and it is quite a broad subject. So if I narrow down the subject, aesthetics, into a smaller concept, I think it can be understood as a style, especially the Korean style. I mentioned in previous discussion, one European film critic said once that there were two styles of Korean movies. One was the Korean style movie, and the other was the Korean movies which mimics and pretending the American Hollywood style. However, recent Korean movies are focusing on creating more Korean style stories in terms of contents. For example, the movie Parasite. A big theme running through the whole movie is a conflict between classes. It is quite a sociological topic. As I know, the director Bong Joon-ho majored in the sociology in college. As for the Squid Game case, the theme under the story is the disparity between the rich people and the poor people, the desire for the money or economic freedom.
in the modern society and the world, economic issues are also about people's lives and death. In the case of the decision to leave, the movie contains confrontations and conflicts between the ethnic groups in neighboring countries, the Korea and China. The movie Train to Busan case, it maximizes the fear, the raw emotion of the human beings that people can experience in very ordinary spaces. The series movie, The Roundup, it plays with the two keywords, crime and justice, to give people an enjoyable sense of satisfaction. Things like this, it efficiently approaches to feeling and emotion of the Korean people who live in the Korea in these days. And these kind of feelings and emotions and experiences are not just touched to the Korean people, but also people around the world can share these feelings and emotion as human beings, as a human being. So I believe that the human beings' feeling and emotion are same, even though people use the totally different languages. The Korean movies and dramas are not just designed and produced for the global market. Of course, it is good to see it becomes a global success, but I think Korean filmmakers and production companies think like this. If we can't satisfy the Korean audience, we will never be able to satisfy the audience in other country. So there is a saying like this. We say the most Korean thing can be the most global thing. So I think this kind of approaching strategy has been effective until now. Thank you, Gemogu, pelo seu depoimento. E chamo agora o Soleiman Dias, por favor. Muito obrigado. E eu queria dar um foco, talvez, voltado para o meu mundo, o mundo da educação, claro, pensando nessa questão muito importante, que eu acredito que seja a realidade, né, voltada para um país em que a educação é prioridade em tudo que se faz, em qualquer política governamental, em qualquer planejamento, é sempre pensado, né, a educação vem como prioridade. E é o país que mais se gasta em educação privada no mundo. Isso para dizer que quando há qualquer coisa relacionada à arte, dentro dela, né, desse mundo está o cinema, existe uma preocupação também por parte, né, do governo, dos governos locais, mais federal, de uma formação, de uma boa formação desse artista, né, de quem vai, de certa forma, estar à frente desse mundo das artes. E essas escolas de formação, eu acredito que é uma coisa muito única de alguns países, eu diria, na Ásia, né? De uma educação voltada para a arte. Eu cresci, né, aqui no Brasil, sem muita preocupação do ponto de vista curricular com as artes. Eram de uma escola muito boa, onde eu estudei a vida inteira, mas não tinha tanto essa ênfase voltada para as produções artísticas que nós fazíamos. Fazíamos, obviamente, como, né, de interesse pessoal, mas não era acadêmico. E eu acredito que na Coreia existe uma preocupação muito grande, né, nessa formação desse futuro profissional que vai suprir, como foi nos anos 70, nos anos 80, o profissional qualificadíssimo que ia suprir a necessidade da demanda, né, industrial. Eu acredito que nos tempos modernos, né, voltado para essa parte, digamos, artística, a preocupação é a mesma, né, em que o governo, né, os governos locais e federal se preocupam muito com essa educação, né, de qualidade também, mas voltada para o mundo das artes. Uma coisa muito característica da Coreia, e isso eu experimentei, obviamente vejo todos os dias, é essa participação, digamos assim, muito animada, né, dos estudantes nos clubes,
né, faz para você se graduar em qualquer escola, mas também nas universidades, a nível universitário, todos têm que participar de um clube, de uma associação, de alguma grupo pode ser de arte, pode ser debate, pode ser esporte, e existem dentro das escolas, a minha própria escola tem um dos mais fortes clubes, né, chamado desses grupos, é o do cinema. Né? Então, há um interesse, claro, das artes em geral, mas há um interesse por parte, né, já dessa juventude, né, dos jovens ainda, né, nas escolas, né, eu dirijo uma escola internacional, mas uma nas escolas em geral, nas escolas públicas também, digamos, essa interação entre a questão curricular com, com as artes em geral. E isso eu acredito que ajuda muito esse pensar, né, digamos assim, muito forte, né, da estrutura educacional da Coreia para a formação do indivíduo que sabe apreciar a arte em geral, e dentro dela é o cinema. Então, eu acho que isso contribui muito também, né, no consumo desse tipo de arte, né? O professor Roberto ressaltou um fator importantíssimo, que é essa frequência nas salas de cinema do povo coreano. As salas sempre cheias, mesmo, né, em momentos, digamos, onde o mundo experimentou crises econômicas, mas o povo coreano realmente deu muito, continuou, digamos assim, consumindo, né, arte. Isso acho que é importante. Existem várias questões, né? Por exemplo, o trabalho voluntário que é feito, né? Também exigido, de certa forma, em algumas escolas, mas faz parte, eu acredito, do pensar, né, asiático ou coreano em específico, seja a participação, né, do momento de diversão, né, de ir ao cinema no fim de semana, né, à noite, durante a semana, isso não existe um dia específico para frequentar uma sala de cinema, mas tudo isso eu acho que ajuda muito, né, ou contribui, de certa forma, esses fatores para que haja primeira, a exigência, né, de um produto de qualidade, mas também de um apreciar, né, então, ambos, né, digamos, os dois palestrantes ou debatedores coreanos apresentaram essas questões, né, da importância, né, de trazer temas super modernos, né, muito, digamos assim, ainda em voga, e que trazem né, essa carga cultural, né, muito forte, muito grande do povo coreano, e que o mundo soube e começou a apreciar, seja nessas questões sociais, mas também de relações humanas que são extremamente universais, né? Então, acho que esses dois aspectos, né, de trazer aquilo que é puro coreano, puro asiático, mas também, né, e dentro, obviamente, da Ásia, com suas tantas diversidades, a gente não pode generalizar, que eu acredito que seja bem coreano, né, dentro do pensar coreano, mas que tem esse apelo, digamos assim, esse interesse universal. Muito obrigado, Soleiman Dias, pelo seu depoimento, e agradeço a todos os três colegas desse tema dentro do nosso debate geral. Obrigado. O nosso quarto tema e último bloco de depoimentos trata das políticas públicas de Estado, produção de animações e séries e as relações Coreia do Sul e Brasil. Cada um dos depoentes irá abordar a sua própria obra, experiência e a relação com a experiência da Coreia do Sul. E, de alguma forma, com a influência que a estética, pensada como uma commodity, na cinematografia brasileira e no mercado audiovisual brasileiro. Chamo inicialmente para o seu depoimento o João Paulo Schlitter. Eu acho que o Brasil ele tentou, similarmente como a Coreia do Sul, entrar no processo de desenvolver um mercado especializado em finalizar animações, né, a terceirização de animação, como eu falei, mas por vários motivos
não deu muito certo. A gente tem algumas empresas, alguns animadores que continuam trabalhando com isso, mas na prática o que a gente viu que a gente acabou tendo uma perda de talento, os melhores talentos acabaram saindo dos países e as produtoras brasileiras não viram uma viabilidade econômica com isso. Mas, por outro lado, né, as leis de incentivo e o mercado de televisão nacional acabou nos últimos, digamos, 15 anos. Claro que nos últimos 5 a gente teve um declínio muito triste da produção audiovisual devido às políticas do governo e depois com a pandemia. Mas na Coreia, né, eu vejo que a minha percepção, né, um pouco primária, né, de uma visita lá, é que a gente vê, né, as prefeituras, né, incentivando festivais internacionais de animação. Então, eu estou falando especificamente de animação, não posso falar muito de séries, né, realmente uma coisa. Então, não só trazendo um público local para conhecer filmes internacionais, os festivais, por exemplo, são Oscar Qualifying Festivals, tanto para os filmes como coreanos, mas como para filmes, né, internacionais. E também atividades junto às escolas de ensino médio, então um envolvimento muito grande com a comunidade. Aqui, pelo contrário, né, a gente viu o Animamundi que tinha uma atividade com escolas públicas. Então, a gente acabou vendo a gente teve um boom, né, depois com a TV a cabo e as leis de incentivo, mas a gente perdeu muita coisa. E, ao mesmo tempo, né, falando em termos de estética, né, eu vejo assim que, né, a gente tem uma série de filmes também de animação coreanos que, como o Jae-mo Koo havia falado, né, tem que buscar um público local, né, antes que um público global. A gente também não tem uma produção de animação brasileira que encontre um público global. Temos, né, algumas produções, como por exemplo da Pinguim, né, que teve vários filmes com a Cartoon Network, mas é com o mercado latino-americano, mas eu pessoalmente não acho que tem um traço especificamente brasileiro, é muito mais uma produção globalizada. Então, eu não diria que, né, como em outras áreas, né, do audiovisual e também da cultura pop ou popular brasileira, como a música, né, a animação acaba não tendo uma identidade própria no Brasil. E eu vejo que na Coreia a gente percebe que há uma produção com uma identidade local, né? Eu acho que a questão, na verdade, que eu estava tratando no primeiro bloco é se tem o potencial de ter uma globalização, como a gente viu com as K-Series, né, e com o K-Pop. Então, acho que né, são questões para um debate, assim, né, e são, como eu disse, são apenas observações bastante, assim, baseados na minha visita que eu tive lá. E falando um pouco das relações, por outro lado, interessantemente, porque é uma cultura que, por um lado, é uma cultura bastante distante da nossa, por ser, né, uma cultura asiática, mas, ao mesmo tempo, muito mais próxima, pelo menos tendo visitado o Japão logo depois, a gente vê que é uma cultura muito mais parecida com a nossa, muito mais solta, então eu acho que também é uma cultura muito mais aberta, como o Moreira havia dito. Eu acho que essa são a minha contribuição acerca desse tema. Excelente, João Paulo, muito obrigado. Trago agora o depoimento do Roberto Moreira para suas considerações finais. Eu tive a oportunidade de participar de uma produção de um dorama brasileiro, né? A minha produtora, Coração da Selva, realizou, além do Guarda-Roupa, que é uma produção da HBO Max, com uma atriz brasileira que se envolve com uma banda de K-pop coreano, né? Eles chegam através do armário
no quarto dela, e, enfim, começa aí toda uma relação entre ela, que é uma descendente de coreanos e que não gosta da cultura coreana e que é obrigada, então, a acolher essa banda. Enfim, é uma operação muito complexa e que deu extremamente certo, porque a colaboração com a Coreia é muito boa. Eles são muito abertos, então tem esse interesse pela exportação, por introduzir os produtos e os artistas deles em mercados novos. Então é muito fácil, na verdade, entrar em relação, né? Também tem um tratamento que é de igual para igual. Isso eu acho interessante, não é uma coisa que acontece em todas as coproduções. Lá a gente se relacionando com as produtoras coreanas, produtor de casting, a equipe coreana, eles sempre foram muito acolhedores, apesar, enfim, de ser uma indústria muito maior do que a nossa, né? É, Outro ponto que eu acho que é importante destacar nessa colaboração, assim, claro que tem um monte de histórias, tem as dificuldades com a língua, um monte de tradução, de intérprete, não é uma coisa assim também fácil, né? Mas eu acho que é uma base importante de entender, é um comentário que a Georgia Costa Araújo, que é a produtora, fez, que é uma relação baseada do lado coreano, tem uma marca muito forte de respeito, e do lado brasileiro, de acolhimento. Então, respeito e acolhimento são duas coisas que se combinam muito bem. E deu muito certo, acho que a série está em primeiro lugar na HBO Max já faz alguns dias, ela está sendo distribuída pela América Latina, para os Estados Unidos, enfim, tem uma inserção global e, enfim, foi um sucesso. Eu acho que a gente tem aí um caminho de colaboração com a Coreia que pode ser muito positivo. Muito obrigado pelo seu depoimento. Eu chamo agora o Soleiman Dias para a sua contribuição final. Tá, eu gostaria de concluir, digamos assim, algum dos nossos pensamentos sobre a importância que a Coreia, né, que o governo coreano deu, de certa forma, para criar certas políticas que iriam facilitar ou dar apoio para que essa produção, digamos assim, artística, cinematográfica, chegasse ao ponto que chegou. Então, se aquilo que eu falei, né, parte do debate de que passou de um governo que reprimia, né, o pré-democrático que foi transformado, obviamente, no final dos anos 80, para um governo esse governo que censurava, o governo, né, que, como a gente experimentou também no Brasil, a ditadura militar, e que se transformou nesse governo que passou não somente a liberar ou permitir a liberdade de criação artística, mas de apoiar, de subsidiar, né, e de dar ênfase, né, a essa, já vendo esse aspecto realmente da importância que essa onda cultural coreana atingiu o mundo todo e de dar o maior suporte possível para que ela não parasse de crescer. Isso eu acho fundamental a gente ressaltar. Então, as produções locais, né, como foi citado antes, as produções nacionais realmente apresentam ou representam, né, grande fatia desse mercado sul-coreano de produção artística. Então, eu acredito que o governo, né, muito intencionalmente, muito estrategicamente, considerou essa indústria do entretenimento coreano como um dos principais, não somente ele, mas um dos principais impulsionadores dessa futura economia, né, nacional, que iria ter um impacto, saberia que iria ter um impacto no PIB nacional até. E não para de investir, né, muito fortemente nas produções, né, de filmes e séries, né, que a gente tem acesso aqui também no Brasil, mas que faz parte desse orçamento nacional muito pesado, digamos assim, para que essa produção siga com uma qualidade garantida, né? Então, eu acredito que um dos principais objetivos, né, que é desse pensar, né, do impacto, né, muito positivo economicamente, realmente é de se tornar, né, um dos grandes, ou quem sabe um dia o maior exportador,
né, competindo de certa forma com os grandes centros de entretenimento e mídia, né, do mundo. Eu acho que se você pensar, por exemplo, nas academias, né, coreanas de artes, ou nas fundações tantas que tem de apoio artístico, né, a própria Academia Coreana de Artes Cinematográficas, a gente tem várias parcerias. Então, dá esse suporte, né, para o surgimento de novos filmes, para a produção, né, digamos assim, aumentada dessa a expansão para o mercado internacional. Então, se a gente, historicamente, do controle à promoção, né, o suporte substancial, né, para que essa produção cinematográfica não pare de crescer. E, claro, né, começou desde os anos 90, quando tinham as cotas, né, de exibição de filmes, que no Brasil, né, também tinha, mas que ele permaneceu depois de tantas controvérsias, né, porque as cotas de salas, horas de exibição durante o ano, isso é importante, porque realmente naquele momento da história de produção cinematográfica na Coreia foi muito importante, né? Então, como o governo pensou que exigindo certas horas de exibição de filmes coreanos iria naturalmente, né, exigir que eu tivesse uma produção maior. Então, esse momento mais, digamos, quantitativo de produção, né, cinematográfica. Mas hoje em dia se vê a preocupação mais qualitativa, né, em que esse subsídio é dado por uma liberdade total de produção, de criação, né, que essas produtoras coreanas elas têm e que podem competir com o mercado internacional, que isso é muito importante, né, que mantenha a qualidade, né, o que a gente fala assim, dessas produções hollywoodianas com esse sabor, a beleza, né, do saber fazer arte coreano. Então, os filmes coreanos é que a gente tem tão pouco acesso, né, que bom que alguns deles se tornam famosos, né, pelos prêmios que recebem, né, pelo reconhecimento internacional, mas no dia a dia, né, isso eu não consigo passar uma semana sem assistir 3 ou 4 filmes, né, uma paixão minha, mas de ir ao cinema, né, de participar eu acredito que a ida ao cinema e assistir um filme é um dos públicos mais fantásticos de se estar junto, né, dentro de uma sala de cinema coreano, porque realmente é extremamente respeitoso, né, a qualquer que seja a produção, né, que estejam assistindo, ou assisto o filme em qualquer canto do mundo que eu viajo, e eu acredito que é uma experiência extraordinária, porque é um público extraordinário vendo extraordinárias produções. Portanto, eu acredito que existe uma estrutura, né, nacional, cultural, né, em que o povo realmente dá valor a permanência, a continuidade de uma produção de qualidade. Ok, muito obrigado pela sua participação. Jae-Moku, por favor, para a sua finalização do tema. It's okay. In our previous discussion, I explained the size of the Korean content industry and the Korean government's policies and investments. Yes, in Korea, the KOCA, the first one, KOCA, Korea Creative Contents Agency, and the second one is the KOFIC, the Korea Film Commission. Both two government subsidiary organizations support the animation part also. But if you look into the statistic, the animation itself does not take that much big portion in the market. Rather, the animation part is related with the other contents section, especially webtoon market these days. You know the term, the webtoon, the comic books in the online. So recently, the stories of many Korean movies and dramas are based on the webtoons or comic books story. I've talked with some producers before. The reason for that is the original webtoons and cartoons, comic books are already successful in the market. So that means those movies and dramas can already be guaranteed and a certain amount of
the possibility of the market success. Also, as for the audiences who have already seen the original webtoons or comic books will be excited to see how the original webtoon or comic are represented in a different way in the movie or the TV show. Also, audiences who have not seen the original story will go back to the original webtoon or comic books after watching the movies or dramas. For creators' perspective, webtoons and comic books are a genre that allows the filmmakers' imagination to wide open unlimitedly, I think. Because of this recent trend, the webtoon or comic industry in Korea is also growing significantly and is closely influenced by each other with the movie and the drama industry. Yeah. Muito obrigado, Jay Morro, por sua participação. Muito importante. Agradeço a todos os participantes desse quarto tema e agora nos dirigimos para o encerramento do presente evento. Deve ser agradecido novamente aos debatedores pelo seu empenho, pela qualidade muito grande dos debatedores e do êxito desse tema que trouxemos hoje com vocês. Especial agradecimento aos patrocinadores TJ do Brasil, Gloves Logística, Atomy do Brasil e também ao apoio cultural da Hyundai Motor do Brasil. Quero aproveitar a oportunidade e convidar a todos para o primeiro Festival de Cinema Coreano em São Paulo, que está acontecendo no Teatro do Engenho Central, na cidade de Piracicaba, com apoio institucional da Secretaria Municipal de Ação Cultural, do Museu da Imagem e do Som, da Câmara Municipal e da Prefeitura Municipal. O primeiro Festival de Cinema Coreano de São Paulo é uma realização da Amaná Cultural e da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, com o apoio do Instituto São Paulo de Arte e Cultura, SPAC, e do Instituto Brasileiro de Estudos de Festivais Audiovisuais, o IBFest. Muito obrigado a todos. gotta do a clock up for me for a champagne shot, yeah.